programa está oficialmente aberto. Você está no quadro Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Bem, o chopp de hoje é um Wheat Beer da Way Beer, da cidade de Pinhais, no estado do Paraná. Todavia, a Way Beer foi fundada em 2009 por Alessandro Oliveira, que atua como mestre cervejeiro, e Alejandro Inocur, que até 2022 atuou como CEO da empresa. Em 3 de fevereiro de 2015, na Revista da Cerveja, publicado foi o artigo cunhado de Way Beer é eleita melhor cervejaria do Brasil, sim, a melhor cervejaria do Brasil, lendo-se que a cervejaria curitibana Way Beer teve a admiração de apreciadores refletida na publicação do site norte-americano Rate Beer. Todo ano, o portal divulga as cervejarias mais bem votadas por seus avaliadores, e a fábrica foi o grande destaque da lista, que é dividida por país. Ao contrário de outras competições tradicionais, quem faz as análises não são necessariamente os especialistas, mas consumidores em geral dos mais de 50 países em que o Rate Beer está presente. Em 22 de janeiro de 2025, na Forbes, publicado foi o artigo de autoria de Don't C, alcunhado de o Rate Beer está fechando. Sim. Lendo-se que a Anheuser-Busch InBev nota: para mais informações sobre a mesma, assista às lives A Mão Invisível do Mercado, Vida Geek e A Mão Invisível do Mercado, Lenço Vermelho, cujos links estão na descrição. Se lá tem um pouco da capivara desta empresa. Todavia, a Anheuser-Busch InBev, comumente chamada de AB InBev, por meio do seu braço de crescimento e inovação, a ZX Ventures adquiriu o Rate Beer, um site de avaliação de cervejas. E, desde então, muitos usuários do site deixaram de acessá-lo, e a Anheuser-Busch InBev anunciou em dezembro de 2025 que o fecharia. Para Joseph Tucker, que o fundou em 2000, e continuou sendo seu gerente global de projetos mesmo durante a gestão ou digestão da AB InBev, é triste o fim do site que ele criou e expandiu. O site era um verdadeiro tesouro de dados, o que motivou a AB InBev a adquiri-lo em 2016. Desde então, muitos consumidores de cerveja artesanal que frequentemente gostam de evitar as cervejas das grandes multinacionais pararam de usá-los. Isso aqui é uma característica de quem passa a consumir cerveja artesanal. Você começa a deixar essa produção maior de lado. Nós vamos conversar disso mais à frente. Enquanto isso, a Untappd, uma concorrente mais amigável aos dispositivos móveis, ganhou popularidade. Sim, esse Untappd, ele é mais fácil de usar no celular. E hoje o smartphone tomou praticamente a vez do computador, do notebook, ou os note dos book, como diria o grande Luiz Carlos Alborguete, o Dalborga. Apesar de Tucker continuar gerenciando o Rate Beer, a AB InBev negligenciou o site. Para se ter uma ideia, até hoje, um anúncio no topo da página inicial tem data de 2020, claro, até hoje 2025, ano passado. Em dezembro de 2024, o fechamento do Rate Beer foi anunciado de uma forma pouco lisonjeira, com Tucker publicando uma declaração no site com instruções sobre como os usuários podem baixar suas avaliações antes do fechamento do site. Nota: hoje, 2026, o site está oficialmente desativado. Isso aqui lembra um pouco quando encerraram o Orkut ou Iogurte, que muita gente falava, pô, devia pegar toda essa informação e armazenar para deixar guardada tipo no museu da memória, para as pessoas saberem que um dia esse conceito de redes sociais começou com um portal chamado
iogurte, o Orkut. Mas isso daí fica mais para os livros de história, os PDFs de história, porque você gosta de museu, pessoal, principalmente aqui no Brasil, não dá muito valor. Museu Pelé que o diga. Em todo caso, o pessoal está perguntando, pô, mas por que a Anheuser-Busch adquiriu esse site, esse portal, Rate Beer, só para ferrar com os caras? Isso se chama guerra de informação. Você pode ver que, por exemplo, o consórcio odiava, demonizava o governo do presidente Jair Bolsonaro, conquanto tem um amor freudiano por esse governo corrupto que aí está. Por quê? Porque por meio da SECOM, esse governo corrupto derrama rios e rios de dinheiro, dinheiro público, dinheiro nosso, que é extorquido dos nossos bolsos por meio dos impostos, nessa porcaria do consórcio. E isso é a guerra de informação. Quando a Anheuser adquiriu o Rate Beer, a proposta era o seguinte: descredibilizar o portal. Porque, como eu li aqui para vocês, era um portal muito acessado por pessoas que curtiam cerveja artesanal. Ou seja, era propaganda, não vou usar o termo boca a boca, mas tela a boca, tela à vista, tela à vista, entre quem produzia a cerveja artesanal e o público final. Quando a Anheuser adquire o Rate, esse público passa aí, eles vão estragar o negócio. E eles não precisaram fazer nada, simplesmente negligenciaram. Ou seja, as pessoas foram parando de utilizar. E aí o que acontece? A Anheuser, como outras, nós temos a FEMSA, temos várias empresas que dominam o mercado da cerveja, eles investem milhões em propaganda no consórcio, na mídia convencional. Só que, como eu digo, o consórcio não tem a credibilidade de antes. Por isso que eles têm esse desejo tanto de controlar as redes sociais, porque as redes sociais viraram o palco dos verdadeiros jornalistas, pessoas que fazem o jornalismo de verdade, que querem transmitir notícia, não esses influencers, essas brincadeiras de mau gosto que eles inventaram, mas pessoas que realmente têm o desejo de contar histórias verdadeiras. E a Rate Beer exercia esse papel. Aí, o que aconteceu? Compraram, o pessoal parou de procurá-los e dá a impressão de que não existe mais esse universo da cerveja artesanal, o que nos remete a 1984. Quem domina o presente, domina o passado. Quem domina o passado, domina o futuro. De volta ao chopp. No site da cervejaria Antuérpia, publicado foi o artigo cunhado de Witbier, a cerveja belga que quase foi extinta, lendo-se que a cerveja artesanal Witbier nasceu na cidade belga de Hooigarden no século XV. Ora, que nessa época a Bélgica ainda era uma colônia da Holanda e a Europa vivia o período das navegações, e a exploração marítima levou os europeus rumo às Índias, onde adquiriram diversas especiarias que eram, inclusive, adicionadas às receitas de cervejas. Em Hooigarden, dentre os principais produtores da cerveja artesanal estavam os monges, que utilizavam o trigo como matéria-prima. Nota: para mais informações em relação à verve etílica dos monges, assista aos programas Boteco do Mamá, Catarina, a sobremesa líquida e Boteco do Mamá, Eritema, o Irish Red Ale dos desavergonhados, cujos links estão na descrição. Ademais, há registros que apontam que as cervejas de trigo eram bastante azedas na época, sim. Era um outro paladar, o pessoal apreciava essa coisa mais azeda. Hoje, ainda hoje, por exemplo, para quem bebe cerveja vagabunda, essa água suja com efervescente, urina de gato, que eles chamam de cerveja, parece que está estragada.
Ademais, há registros que apontam que as cervejas de trigo eram bastante azedas na época, mas isso seria corrigido com um toque cítrico. Aqui começam a entrar as especiarias oriundas da Índia, ou das Índias, o caminho das Índias. Logo, a Witbier se tornou completa e leve com a adição de cascas de laranja e sementes de coentro, trazidos de Curaçao, outra colônia holandesa. Sim, eles trouxeram especiarias da China e de outras colônias. Da China não, da Índia e de outras colônias da China também, eu suponho. E as de Curaçao venceram a disputa, porque eles vão experimentando e vendo o que é que fica melhor. Tentativa e erro. Você acerta, permanece. Você erra, descarta. A criação da Witbier mudou o cenário da produção cervejeira de Hoegaarden, que viu o número de cervejarias se multiplicarem. Contudo, a cerveja belga sofreu uma queda em função da Segunda Guerra Mundial, que fez com que as cervejarias cerrassem as portas até 1957. Cerrou, entre aspas, que eles continuaram na clandestinidade vendendo cerveja. É igual o que aconteceu aqui na época da pandemia. 8 anos depois, porém, moradores reviveram a receita, com destaque para Pierre Celis, que deu a seu rótulo o nome da cidade. No site Craft Beer and Brewing, publicado foi o artigo de autoria de Dan Raban, alcunhado de Celis Pierre, lendo-se que, nos anos 1960, Celis trabalhava como leiteiro em Hoegaarden. Todavia, ele já havia morado ao lado da cervejaria Tonsin, trabalhando por meio período e estava familiarizado com os métodos usados para criar essa cerveja única. Em 1966, ele montou uma cervejaria, a Brouwerij Celis, mais tarde renomeada de The Clays, e começou a produzir sua cerveja branca, batizada com o nome de sua cidade, Hoegaarden. De volta ao chopp em questão, nele não vai coentro. Sim, infelizmente nesse chopp aqui não vai coentro. Quanto a isso, estou particularmente decepcionado. Contudo, é feito com capim-limão, limão siciliano e camomila, sim. Com um detalhe, seu lúpulo é o Sorati Ace. No site Brusoloff, publicado foi o artigo de autoria de Paul Amico, alcunhado de As Crônicas do Lúpulo, Sorati Ace. Lendo-se que foi desenvolvido no Japão pela Sapporo Brewing para uso em sua lager homônima, visto que a Sorati Ace foi originalmente lançado nos anos 1980 e recebeu o nome da subprefeitura de Sorate, em Hokkaido. Sim, quando eles falam subprefeitura, é uma cidade, um distrito. Aqui lá no Japão, esse conceito é um pouco diferente daqui do Brasil. É bem parecido com o que tinha em Portugal, que eles chamavam de freguesias. Como resultado do cruzamento entre os Saas, Brewing Gold e Beikei, o objetivo do seu criador era produzir uma variedade que possuísse características nobres e níveis mais altos do ácido alfa, responsável pelo seu amargor. Quando você bebe um chopp, uma cerveja, e você sente esse amargor característico, ele é resultado da adição de ácido alfa a ele, sim. E é conhecido por alcançar notas cítricas bastante fortes, especialmente de limão, e qualidades herbais únicas. Ademais, o ABV, o teor alcoólico por volume, é de 5,1%, considerado médio, e o IBU, a unidade internacional de amargor, é de 17,2 baixo, sim. Vamos fazer uma análise dele. Interessante, no buquê dele salta o limão siciliano e o malte, bem interessante. Até que ele coloca uma laranja para acentuar o efeito cítrico dele.
bem suave, o amargor é presente, embora o IBU de 17.2 seja considerado baixo. Embora o IBU de 17.2 seja considerado baixo, o amargor é presente. Como eu disse, eu pus o microfone aqui, deixa eu voltar aqui. No buquê dele se sente o limão siciliano e o malte. Como eu disse, ele tem uma laranja para acentuar o sabor. E é bem suave. Eu sinto muita falta do coentro. O coentro, o pessoal fala, mas vai ficar com gosto de coentro. Não, não fica com gosto de coentro. O coentro dá uma trabalhada no sabor. Eu já expliquei isso em outros momentos. Ele tira as notas agudas, ele oferece notas graves ao chopp. Então, por isso ele é um chopp bem, digamos, feminino. Ele tem essa pegada cítrica muito interessante, muito gostoso. É um chopp para o verão, esse verãozão quente que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, é ótimo. E qual que é a conclusão que eu chego? Ou seja, vamos lá. É um chopp para amansar as mulheres tucandeiras, sim. Você que tem uma mulher tucandeira em casa, a traga para cá e chopp nela. Você vê, o ABV de 5.1, médio. Normalmente a mulher tucandeira não bebe muito. Então, os 3 chopp desse aqui, ela se esquecerá por alguns minutos de que é tucandeira e você aproveita, ok? E dito isso, eu encerro o programa de hoje e até a próxima. Bye!